Este trabalho foi intitulado como O papel da interação do cobre metálico com o TiO2 na estabilidade de catalisadores em processos de fotorredução de CO2. Este manuscrito ele está submetido na Journal Environmental Chemical Engineering. Ele foi escrito por Juliana Torres, Jean da Cruz, André Nogueira, Gelson da Silva, Jéssica de Oliveira e Cauê Ribeiro. O uso de fontes de energias não renováveis, tais como os combustíveis fósseis, tem levado a um drástico aumento nas emissões de CO2 nas últimas décadas, o qual tem se acumulado na atmosfera, levando a um desequilíbrio no seu ciclo. Devido a este desequilíbrio, o efeito estufa tem se intensificado cada vez mais, gerando inúmeros problemas ambientais e causando um aumento na temperatura média da Terra. Entre as várias estratégias para converter o CO2, a fotocatálise ela se destaca, uma vez que durante este processo, o CO2 ele é utilizado como matéria-prima e reduzido a compostos orgânicos com valor agregado, utilizando semicondutores sólidos e a luz como a fonte de energia. A desativação dos catalisadores é um importante obstáculo para o desenvolvimento de operações por longos períodos em condições industriais reais durante a conversão do CO2. Dessa forma, o estudo de tecnologias para estabilizar os catalisadores para a redução do CO2 é extremamente necessário para tornar este processo mais econômico, eficiente e viável industrialmente. O TiO2 é um dos principais semicondutores utilizados nos processos de fotorredução de CO2 devido às suas características intrínsecas. Entretanto, ele ainda apresenta algumas limitações. Desta forma, catalisadores baseados em cobre suportados na superfície do TiO2 mostram eficácia no processo de fotorredução do CO2, uma vez que nanopartículas de cobre podem atuar como armadilhas para os elétrons fotogerados, diminuindo a recombinação dos pares elétron-buracos e, consequentemente, aumentando a eficiência do processo. Este trabalho apresenta alguns avanços no estudo da estabilidade e seletividade e demonstra estratégias para estabilizar catalisadores baseados em cobre em processos de fotorredução de CO2. Heteroestruturas contendo diferentes quantidades de cobre sobre a superfície do TiO2 foram sintetizadas pela redução de uma solução precursora de nitrato de cobre utilizando uma solução concentrada de borideto de sódio. Em seguida, esses materiais foram submetidos à fotorredução de CO2 em meio líquido. As imagens de transmissão antes da fotorredução de CO2 mostram uma distribuição homogênea das nanopartículas de cobre metálico na superfície do TiO2, com forma esférica e um tamanho médio de partícula de 3,5 nanômetros. Após a redução fotocatalítica do CO2, as nanopartículas de cobre metálico foram oxidadas a cobre 1 e cobre 2. Durante a fotorredução de CO2, o cobre metálico apresentou uma alta seletividade na produção de monóxido de carbono, enquanto o TiO2 puro apresentou seletividade para metano. À medida que a heteroestrutura foi formada, houve um aumento na atividade dos fotocatalisadores e uma mudança na seletividade com a quantidade de cobre na superfície do TiO2. O TiO2, portanto, ele é ativo para a transferência de elétrons, mas levando quase que exclusivamente a produtos solúveis derivados de carbono. A decoração com cobre metálico aumentou a evolução de metano, monóxido de carbono e hidrogênio. Nos ensaios de reuso, o perfil de evolução dos produtos para cada ciclo permaneceu similar, enquanto a quantidade de produtos diminuiu levemente durante cada reuso, destacando que os catalisadores não foram sujeitos a qualquer processo de regeneração da sua superfície. Sendo assim, as heterojunções baseadas em TiO2 e cobre levou à produção de compostos C1 e C2+, com alto valor comercial, tais como o metanol. A reação de evolução de hidrogênio também foi observada, embora a seletividade para produtos derivados da redução do CO2 foram mais notáveis, destacando a
capacidade de redução total do sistema. A decoração superficial do TiO2 com cobre metálico altera a seletividade, onde o TiO2 se comporta como suporte e como separador de cargas, resultando em uma alta eficiência e estabilidade dos materiais durante ciclos sucessivos. Sendo assim, esses resultados demonstram o efeito cinético entre diferentes espécies de cobre sobre o TiO2, no qual ambos os materiais